Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5, está escrito, na Nova Versão Internacional: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Feche seus olhos, Pai. Estamos na Tua casa, Deus, nessa noite, na presença, Senhor, do Teu Santo Espírito. Meu Pai, que as pessoas que aqui se encontram possam entender, meu Pai, a dimensão espiritual que esse lugar toma, meu Pai, quando invocamos o Teu nome aqui. O Senhor, meu Deus, não tem mais um lugar específico e as pessoas confundem isso, meu Pai, porque o Senhor não estabeleceu mais um único local sobre a face da terra, um único templo para o Teu Espírito se manifestar, mas o Senhor nos deu a graça de no local, no prédio, na rua, na praça, aonde os Teus filhos se reunirem em Teu nome, o Teu Espírito ali, Senhor, venha se manifestar. E aqui, meu Pai, nós escolhemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu esse espaço. Estamos aqui, Senhor, dentro de um local ao qual nós consagramos ao Senhor, o qual nós, Senhor, reservamos especificamente em santidade para o culto ao Teu Espírito, ao Teu nome, à Tua glória, meu Pai. Este lugar, Senhor, não é destinado a outra coisa. Esse lugar, Senhor, não é destinado, meu Pai, para qualquer atividade, mas esse lugar é exclusivo, Senhor, para que a Tua glória desça, para que o Teu Espírito se manifeste, para que enfermos sejam curados, para que endemoniados sejam libertos. Meu Pai, esse é o lugar da Tua glória, meu Pai. Esse é o lugar o qual nós invocamos o Teu Espírito Santo nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra. Fortalece o entendimento da Tua igreja nessa noite. É o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, na prática, essas duas palavras que nós lemos nesses dois textos, elas são muito confundidas. Mas eu quero trazer um entendimento para você nessa noite, porque temos vivido em um tempo, em uma geração de crentes, se eu puder assim dizer, que não consegue mais entender ou distinguir a diferença entre a graça de Deus e a sua misericórdia. E quando eu não consigo distinguir a graça da misericórdia, eu posso correr o risco de alcançar a misericórdia de Deus, mas não receber a sua graça. Nos textos você vê que há uma divisão clara entre as duas palavras. Ele não usa as palavras com o mesmo significado, como se fossem sinônimos. Mas essas palavras, elas adquirem forma própria. E Efésios começa dizendo que Deus, Ele possui misericórdia em uma abundância tal que Ele tem mais do que aquilo que Ele precisa. A palavra riqueza, ela significa isso. Você julga alguém como rico quando ele tem muito mais do que é necessário para ele sobreviver. Quando a palavra é utilizada com essa expressão, que Deus é rico em misericórdia, você entende que é um atributo de Deus, é uma característica de Deus que não é limitada, mas que Deus, por ser misericordioso, esse atributo agora é algo que se manifesta em excesso, é algo que se manifesta de sobra. Então, é de Deus ser misericordioso em excesso. Por isso Ele é rico em misericórdia. E Ele vai fazer uma correlação. Por que é que Deus é rico em misericórdia? E Ele, como ela se manifesta? Ele vai dizer, pelo grande amor com que nos amou. Então observe, Deus é rico em misericórdia, Ele tem muita misericórdia, e essa misericórdia se manifestou, como eu vi, pelo grande
amou. E como foi que ele nos amou? Agora, ele nos deu vida com Cristo. Ou seja, o amor de Deus, que é a expressão da superabundância da sua misericórdia, se manifestou, e a manifestação dessa abundante misericórdia trouxe para mim vida. Aonde? Com Cristo, quando eu ainda estava morto em minhas transgressões. Aí ele vai explicar o que foi essa última frase que ele falou. Ele vai dizer, então, pela graça, vocês são salvos. Ou seja, o processo começa pela riqueza da misericórdia de Deus, que se manifesta pelo seu grande amor. Então, a misericórdia está ligada ao grande amor de Deus com que Ele nos amou. E por que Ele nos amou desta forma? Ele nos deu vida, quando eu ainda estava morto em minhas transgressões. Me dá vida quando eu estava morto em minhas transgressões, isso é a salvação. E aí ele conclui, mas essa salvação não foi pela misericórdia, foi através da misericórdia, mas pela graça. Você vai entender, eu quero que você entenda essa sequência aqui, para você entender, porque eu vou me aprofundar em cada palavra dessa. A misericórdia, ela é abundante em Deus. Deus está cheio de misericórdia, tem mais do que o que precisa. Por isso, me amou com grande amor, porque Ele é cheio e rico de misericórdia. E a expressão do seu amor foi o quê? Me dá vida em Cristo, quando eu estava ainda morto em minhas transgressões. Esse último processo é a salvação. Por que a salvação veio? Pela graça. Então a graça veio pelo grande amor de Deus, que é uma expressão da sua repleta e abundante misericórdia. No final, quando nós lemos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos das duas coisas. Precisamos nos aproximar de Deus, andar com Ele, a fim de recebermos misericórdia, porque a misericórdia, quando eu recebo o grande amor de Deus. E quando eu recebo a expressão e manifestação do seu grande amor, Ele me salva pelo seu Filho Jesus, quando eu ainda estava morto em meus pecados. Então eu preciso encontrar agora a graça, para que nos ajude no momento de necessidade. Observe, queridos, a palavra misericórdia nos dois textos, ela se mostra necessária, assim como a graça. Mas você entende que a misericórdia, ela é um processo que está ligado ao coração de Deus. A palavra misericórdia, na tradução do texto que está na Bíblia, significa ter compaixão pela desgraça alheia. A tradução de misericórdia é ter compaixão pela desgraça alheia. A composição dessa palavra vem de duas palavras, miserere e cordis. Significa coração e miserável, a junção dessas palavras. É o amor de Deus para com o miserável. Ou seja, a misericórdia é quando há uma manifestação de amor por alguém que está em uma situação de desgraça. Quando alguém está em uma situação de miséria. Quando alguém consegue amar, quando alguém consegue manifestar algum sentimento, e aí você já entende, por alguém que não merece, por alguém que não fez nada para merecer, mas por que surgiu agora esse amor? Surgiu pela condição miserável que a pessoa se encontra, não é pela condição de bondade. A misericórdia ela não veio porque você é bonzinho. O Jailson veio aqui, varreu a igreja toda, limpou tudo, e o pastor deu R$100 a ele. Isso não é misericórdia. Por quê? Isso você vai arrumar outra palavra para explicar, que eu não vou ficar pensando nela aqui agora para eu não me perder. Pode chamar de salário, chame de pagamento, chame do que você quiser, mas misericórdia não. Por quê? Porque Jailson mereceu. Mereceu ou não mereceu? E eu tive misericórdia dele porque eu dei R$100 porque ele fez um trabalho? Não. Agora, Jailson não fez nada. Aí a história muda. Jailson aí chegou aqui na igreja, e a igreja entendeu que Jailson é um levita, mas ele estava tocando com um violãozinho simples, e a igreja viu a dedicação dele, mas o violão estava comendo os dedos de Jailson, estava acabando com Jailson, porque o violão era velho, e a igreja disse, olha, nós vamos comprar um violão Taylor para dar a Jailson. Olha a bênção,
Dê glória, meu filho. Pula nessa água, meu filho. Está vendo o negócio se mover, meu irmão? Se joga logo. Se não der nada, pelo menos você toma banho. Mas vai perder a oportunidade? Recebeu agora. Eu acho que alguém já pegou aí seu lugar. Mas você entende? Quando eu quero que você entenda a essência da palavra. Eu quero que você entenda a aplicação dessa palavra. Você só usa a palavra misericórdia quando a condição de vulnerabilidade de quem está recebendo é que ele não tinha nada para lhe dar, não tinha nada para lhe retribuir, mas ele estava em uma condição tão ruim, tão degradante, que agora o amor do seu coração, quando se manifesta nessas condições, a gente chama de misericórdia. E Deus, Ele é rico, ou seja, Ele anda sendo misericordioso mais do que o que deveria. Preste atenção para você não dizer que o pastor está pregando heresia. Eu não estou querendo aqui que você entenda que Deus faz coisa errada. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Mas eu estou lhe dizendo que a abundância da misericórdia de Deus, ela é tão grande, tão extensa, que se você for procurar na sua lógica, por que que Deus é tão misericordioso, você não vai achar explicação. Porque Ele é misericordioso até quando você acha que Ele não deveria ser, porque Ele tem muita misericórdia, abundância de misericórdia. Isso significa dizer que Deus é misericordioso até com quem não merece, até com quem não presta. Quando eu falo em graça, irmãos, por mais que a palavra na prática ela seja confundida, a gente fala de graça e misericórdia muitas vezes como se fosse a mesma coisa. Mas eu quero que você entenda que graça é um instituto jurídico, que está previsto inclusive na legislação brasileira. Quem tiver curiosidade depois, digite no Google, significado jurídico de graça. Porque a graça é a manifestação de algo que tem a ver agora com a justiça. A misericórdia tem a ver com o coração, com o amor. Graça não. Graça não tem nada a ver, agora, preste atenção, na sua essência, com amor, embora ela venha se manifestar por causa do amor, mas ela não é necessariamente fruto, ou seja, direto, não é a expressão, eu não mostro que eu estou amando, ele está amando ele ali, a graça, não, aqui é a misericórdia, quando eu manifesto isso. E o que é a graça? A graça, ela vem porque agora há um instituto jurídico que se manifesta para extinguir a punibilidade de alguém. Tem a ver com extinção de punibilidade. Você cometeu um crime, o crime existe, você é culpado, mas você não vai sofrer a pena. Ou seja, você tem os elementos do crime, você tem a materialidade do crime, alguém cometeu um crime, está lá, a prova de que o crime aconteceu. Você tem a autoria do crime, eu já identifiquei quem foi o sujeito do crime. Eu não vou dar exemplo de você não, Jesus, pode ficar tranquilo. Pode me olhar. Não vou dizer que foi você não. Eu já está baixando a cabeça ali. Foi você não, rapaz, fique tranquilo. Ele já está ali pensando já no violão que ele perdeu. E agora, mas esse já isso é uma bênção. Então, observe, queridos. Você tem um crime, você tem o autor do crime, o crime, ele é punível, tem a previsão de uma punição, o autor é passível de sofrer a punição, não tem nenhuma cláusula que livre ele daquele crime, da punibilidade do crime, mas a pena foi extinta. Não vai cumprir, por quê? Porque a pena foi extinta. Extinta por quê? Pelo instituto jurídico chamado graça. O presidente da República pode editar e dar lá, eu vou dizer um que vocês já ouviram, que é mais famoso, a anistia. Vocês não já ouviram falar na anistia? O crime existe, a pena está ali, mas quando a pena é anistiada, ele não vai mais sofrer nada. Por quê? Porque a punibilidade foi extinta. Então entenda que graça, todas as vezes que vocês ouvirem na Bíblia, não está falando relacionado ao ato do amor, mas algo que foi derivado do amor, mas que veio para resolver um problema da justiça de Deus.
Misericórdia de Deus está ligada ao amor de Deus. E a graça está ligada à justiça de Deus. É por isso, queridos, que você vê, quando Jesus veio, e aqui é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite, antes da gente participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus ele fez muitos milagres. Jesus fez muitos o quê? Milagres. Aonde ele chegava, curava os enfermos. Você já viu isso? Tem expressão na Bíblia que diz assim, ele chegou ali e curou todos os enfermos. Quantos já viram isso na Bíblia? Jesus chegou ali e curou todos os enfermos. Eu pergunto, no meio desses enfermos, tinha gente boa? Tinha? Tinha ou não tinha? Tinha gente ruim? Tinha. Tinha gente mais ou menos? Para não dizer que todo mundo era bom, era ruim, né? Tem sempre aquele que é de lua, como a gente chama, né? Tem gente que é... Até o lunático ele curou. Tinha um lunático na Bíblia. Ele curou o lunático também. Mas eu quero lhe dizer, por que pastor, a gente está aqui na igreja hoje para entender isso. Você vai entender onde a gente vai chegar com isso. Olhe como a Bíblia mostra, como Jesus, ele fazia um milagre. Mateus 14, 14. Eu vou só ler alguns trechos. Não precisa você vir comigo, não. Eu quero só que você ouça. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, olhe, o que foi que ele teve? Foi graça? Misericórdia, boa. Misericórdia e compaixão é a mesma coisa. São sinônimos. Está tudo ligado ao coração. Curou os seus doentes. Por que Jesus curou os doentes? Só por um motivo. Ele é rico em algo chamado misericórdia. Ele é rico. Tem tanto, que quando ele saiu, que viu, o povo mexeu com algo que ele tem muito. Em abundância. Tem demais. Quando ele viu todo mundo, ele não aguentava ver gente doente, irmão. Por quê? Porque ele era rico. Não aguentava ver doente. Por quê? Porque o homem era rico. Rico é porque tem demais. Misericórdia para ele não era o problema. Então, quando ele desceu, que viu a multidão, era uma multidão, teve compaixão deles. E o que foi que ele fez? Manifestou a sua misericórdia. Curou todos os doentes. Aí, Mateus 15, 32, Jesus chamou os discípulos e disse, tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Já tinha 3 dias o povo ali ouvindo a palavra de Deus. Jesus viu a condição das pessoas, estão com fome. E o que foi que mexeu no coração dele? Com a sua miséria, teve compaixão deles. Vieram ouvir a minha palavra, mas eu não vou mandar ninguém embora com fome. Porque até nos detalhes se manifesta a riqueza da sua, porque tem muita. Tem tanta misericórdia, tanto amor, que quando ele vê alguém numa situação dessa aqui, só porque estava ali ouvindo a palavra de Deus, só porque veio ouvir a palavra. Olha o que o Espírito diz, quando você larga seu trabalho, quando você larga a sua casa, que você vem para aqui, a misericórdia de Deus está sobre você. A misericórdia de Deus está alcançando sua família. A misericórdia de Deus está alcançando seu marido. A misericórdia de Deus está alcançando seu filho. Receberam um milagre por quê? Só porque ficaram ali ouvindo a palavra de Deus. Vai ter milagre. Qual é o motivo? Não tem motivo, é muita misericórdia. Qual é o motivo? Não tem motivo. Ele é muito misericordioso. Demais até. Mais do que a nossa conta aqui julgaria. Por isso que é rico. Tem demais. Depois, Jesus vê o cego. A Bíblia diz, Mateus 20, 34. Jesus teve compaixão deles. Por quê? Só porque ele era cego. Jesus estava vendo e ele não estava vendo. Quando Jesus viu aquilo, disse, rapaz, não posso ir embora e deixar esse homem assim. A misericórdia era demais. Não vou embora para deixar esse homem cego. Tocou nos olhos dele, imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Problema, irmãos, quando a gente não entende a graça, a gente só entende a misericórdia de Deus. Tem gente que busca a Deus somente pela sua misericórdia. Viramos pobres coitados agora diante de Deus. Ficamos o tempo inteiro, Deus tem misericórdia de mim. O nosso discurso não muda. Senhor, tem misericórdia do meu trabalho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Você fica vivendo agora ainda uma vida de só buscar a misericórdia de Deus. E o pior
é que tem gente que quando ainda recebe agora um milagre de Deus, ele acha que é porque está tudo certo agora entre ele e Deus. Rapaz, recebeu um milagre de Deus. Aí vem aqui, pega o microfone e dá o testemunho. Não, meu irmão, porque eu estava assim, assado. E infelizmente, eu estou dizendo a vocês, infelizmente, a gente dá muito mais ênfase, porque isso atrai mais as pessoas. A manifestação da misericórdia de Deus é algo sobrenatural, irmãos. Quem não quer ser beneficiado pela misericórdia de Deus? O homem é rico. É rico. Quando ele quer lhe dar alguma coisa, o que é impossível para Deus lhe dar? Se Deus dissesse hoje, Lucas, estou lhe dando uma casa própria, estou lhe dando um carro novo e estou lhe dando um emprego para você ganhar 10 mil, você queria ou não queria? Por isso que eu estou dizendo a vocês, porque Deus, irmãos, se Ele quiser fazer isso, só precisa Ele dizer amém mais forte, né? Amém! É igual o outro, não se jogou também. Demorou, você está vendo aí, irmão? Vocês estão vendo aí? Demorou, não demorou não, Dani? Demorou. Era para ficar de pé, era como diz o povo, era para glorificar de pé, igreja. Não é um negócio desse. Até eu já estou me jogando aqui, pula aí para você ver. Uma casa própria, um carro novo, emprego para ganhar 10 mil, eu já tinha levantado aí do banco. E puxava a mulher ainda, bora mulher. Vacilou. Daqui a perdeu o violão, daqui a perdeu a casa. Fique ligado aí, viu, igreja? A gente teve um culto aqui recente de ato profético, viu? Fique aí vacilando. O homem mandou atirar flecha, não foi? E não falou para que era. Vai que Deus está aí hoje na área aí, né, querendo. Mas entenda, irmãos. Eu quero lhe mostrar que, de fato, a gente está brincando aqui, está vendo esse assunto de uma forma tão gostosa. O Espírito de Deus hoje trouxe uma alegria na igreja, né? Que é Ele que conduz o culto, não sou eu. Então, no meio dessa alegria, Ele está lhe ensinando que, de fato, se a misericórdia dEle se manifesta e a gente dá ênfase à misericórdia, atrai a atenção das pessoas. Por quê? Porque todo mundo quer ser alvo, quer ser objeto da misericórdia de Deus. Não sei quem lembra, só vou dar exemplo velho, né, do Walkman ainda, mas eu lembro que eu era criança e eu via quando Silvio Santos andava naquele programa com os aviãozinhos gritando, quem quer dinheiro, né? E aí era a notinha de 100 para um lado. Quando ele vinha com aquele aviãozinho, preste atenção, todo mundo queria ser objeto da visão dele. Todo mundo queria atrair a atenção dele. Quem é que eu vou chamar, né? Não era assim? Quem é que eu vou chamar? E aí tocava uma musiquinha, e ele ia olhando, aí o povo se jogava. Eu me chame para poder vir no palco, para poder participar da brincadeira, para ganhar o quê? Dinheiro. Ali Silvio Santos não estava fazendo nada por misericórdia, né? A gente sabe. Aquilo ali era parte do show, da estratégia, para atrair o público. Mas eu quero dizer, mas para quem estava ali no programa, no auditório, a pessoa queria receber, porque para ela era receber de graça. Então, quando a coisa ia mudando e ele ia passando, aonde ele ia, você via gente se jogando, me chame, aquela agonia toda. Quando a gente começa só a dar enfoque à misericórdia de Deus, entenda, eu não quero que você despreze a misericórdia de Deus, mas eu quero que você entenda que se a gente ficasse aqui fazendo show, focado no objeto da misericórdia de Deus, o objeto da gente agora muda e a gente começa a querer só se mostrar como miserável para que Deus nos enxergue assim. Enquanto já há uma mudança de entendimento para aqueles que já receberam, olha a música que a gente cantou hoje, a adoção como filhos. Se eu sou filho de Deus, Deus não vai me ver mais como miserável. Já tem uma nova porta para mim. Já tem um novo caminho. O filho já disse diferente, chame ele já de pai. Sua oração já começa diferente. Quando ele fala do publicano e do fariseu, diz, olha, Deus ouviu a oração do publicano, como é? Tem misericórdia de mim que sou miserável, mas ele era publicano. Mas Jesus não disse, imite a oração do publicano, não. Quando você for orar, já ore chamando ele já tem uma mudança. E ele vai lhe abençoar? Vai, por quê? Porque ele continua rico em misericórdia. E mesmo quando eu não mereço, e mesmo quando você não merece, só porque ele é misericordioso, ele nos abençoa. Só que chega um momento que se a gente não tomar cuidado, é o que eu disse a vocês,
a gente começa a andar atrás de Jesus, apenas com ênfase na misericórdia. Porque eu vou dizer, irmão, não tem coisa melhor do que você atrair a atenção de Jesus para Ele ser bondoso com você. Quando Deus resolve abençoar alguém, irmãos, irmão, não tem inferno no mundo que tire a bênção de Deus. Quando Deus resolve fazer alguém prosperar, olha, eu vejo assim, né, a experiência da gente. A pessoa que já esteve um dia debaixo da mão de Deus, vendo as coisas andar, é visível quando Deus tira a mão, e a pessoa sente nitidamente que tudo que ela está fazendo agora começa a dar errado. É nítido. A pessoa sente quando ela está debaixo de maldição. Ela sabe que tudo que ela faz não prospera. A gente vive debaixo da graça de Deus, mas vive também debaixo da sua misericórdia. E mesmo quando eu não mereço, e mesmo quando eu não faço boas ações, pelo fato de eu estar passando às vezes uma necessidade, uma dificuldade, eu peço a Deus, e Deus me ouve. É mesmo, pastor? É. Mas para ser objeto da sua misericórdia. Como é isso, pastor? A Bíblia está dizendo que ele foi lá e curou uma multidão. No meio daquela multidão, tinha quem ali? Só tinha bonzinho ali? Não, tinha gente de tudo que é tipo. E teve gente que começou a seguir Jesus agora, não por quem ele era, mas por causa do pão e do peixe. Em João 6, do 26 ao 29, ele vai fazer uma advertência severa. E vai dizer, olha, vocês estão me procurando. Eu vou traduzir aqui para vocês entenderem. O culto, a igreja está lotada. Está cheio de gente dentro da igreja. Mas por que está nesse lugar aí assim? Essa igreja está assim. Jesus está dizendo, sou eu não. Foi aquela igreja daquele lugar. Ele teve em vários lugares. Esse problema aconteceu em um lugar só. É por isso que eu estou enfatizando. Por que a igreja daquele lugar encheu daquele jeito? Porque foi que naquele lugar ali, Jesus pegou o barco, atravessou com os discípulos, e a multidão daquele lugar, a igreja daquele lugar, foi toda atrás dele, aquele alvoroço. Ele parou e disse, já entendi. Foi porque nesse lugar, a minha misericórdia, lembra que ele disse, eu tenho compaixão da multidão, não vou mandar eles embora, já tem 3 dias aqui comigo, dê a eles o que comer. A misericórdia de Deus se manifestou, multiplicando pão. O pessoal diz que agora a gente não precisa trabalhar mais não, é só a gente andar atrás dele. Vou andar com um pedacinho de lagosta na mão, um pedacinho de camarão, só precisa ter um pedaço. Aprendi já o processo, variar o cardápio, né? Só põe peixe, a gente carrega um pedacinho de carne. Na hora que o homem chamar, tem o que na mão? Rapaz, estou com um pedacinho de lagosta aqui, para multiplicar logo que é mais caro, né? Multiplica o camarão aí, Senhor, o bacalhau, por aí vai. Eu acho que se Jesus não bota um fim ali no negócio, já ia ter o responsável pelos pedaços. Instituir já aquele que ia carregar os pedaços a serem multiplicados. Culto da multiplicação. Aí, meu irmão, ó, multidão. Só que qual foi a conclusão dele? Eu não quero que vocês trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece. Para a vida, começou a mudar a visão, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer. Ele disse, a obra de Deus é essa, crer naquele que enviou. O fato de você, irmãos, receber o milagre de Deus, o fato da misericórdia de Deus se manifestar em seu favor, não é sinal de que Deus está lhe aprovando para você ser salvo. Porque para a salvação, a obra agora mudou. É crer naquele que ele... Não é seguir aquele que ele enviou. Porque pode ter gente seguindo aquele que ele enviou, porque viu a manifestação da sua compaixão, viu a manifestação da sua misericórdia. São seguidores. Mas ele não está atrás de seguidores. Ele está atrás daqueles que querem fazer a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Nem todos os que receberam o milagre foram salvos. 10 leprosos. Senhor, está essa história em Lucas 17, do 11 ao 19. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer a gente ficar limpo. Tem misericórdia de nós. Olha, clamou pelo quê? Jesus perguntou, vocês estão dando dízimo? Vocês estão bonzinhos?
Estão honrando pai e mãe? Perguntou? Foi sobre isso que ele perguntou? Não. Ele perguntou isso ao jovem rico, que perguntou o que eu preciso fazer para ser? Ele perguntou sobre graça. A história para a graça é outra. Para chegar no processo da graça, ele envolveu o quê? O que foi que ele disse ao jovem rico? Você tem guardado o quê? Mandamento foi dado a quem? Os mandamentos foi dado a quem, irmãos? Pode falar, eu vi para Moisés, o povo está com medo. Deus é misericordioso, irmão, não vai lhe castigar se errar, não. Só se você pecar, mas aí é graça, não é misericórdia. Deus deu o que a Moisés? Os mandamentos são as leis de Deus. E eu já disse a você que graça não tem a ver com coração, graça tem a ver com justiça. Então, quando o jovem rico perguntou o que eu preciso fazer para ser salvo, a resposta não foi com o coração, a resposta foi na lei. Por quê? Porque graça tem a ver com salvação, que tem a ver com lei. Graça é um instituto jurídico. Vocês têm a lei, você está cumprindo a lei? Foi o que Jesus perguntou a ele. Ele disse, a lei agora, para mim está beleza. Beleza, estou cumprindo a lei. Mas eu quero que você congele essa resposta, porque você está entendendo o que eu quero lhe dizer. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, ele não estava leproso, ele não estava cego, ele não estava doente, ele não estava mendigando, para ele estava tudo bem. E ele perguntou especificamente o que eu preciso fazer para ser? Pronto. Então aí você vai entender o processo da graça já já. Mas para o leproso não chegou e perguntou, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, Senhor, tem compaixão de mim, de nós, eram 10. E Jesus de lá mesmo disse, meu filho, então vão se mostrar ao sacerdote. Por que Jesus não exigiu nada? Por que Jesus não disse, vocês me conhecem? Vocês sabem que eu sou? Eu vim fazer a obra do Pai? Não teve conversa não. Por quê? Porque o homem anda cheio de compaixão. Só precisou clamar pela compaixão, pela misericórdia dele. Senhor, tem compaixão de nós. Jesus viu o cara sofrendo e disse, meu irmão, vai se mostrar o sacerdote? Tem nada a ver se você vai me seguir, se você vai vir, se você gosta de mim, se você não gosta, se você cumpre o que eu lhe disse. Você quer o quê? É só para você ser curado? Meu irmão, isso aí é. E parece que a gente vive em um tempo que é uma ênfase tão grande para as curas, para as coisas e para as manifestações da misericórdia de Deus, como se isso fosse parte do plano da graça. Deus continua misericordioso, irmão, do mesmo jeito. Deu poder à igreja para que a igreja cure os enfermos, como sinal. Como sinal. Sinal de quê? Da salvação, da graça. Mas a manifestação da misericórdia de Deus, em Jesus, porque quem era Jesus? Jesus era um homem que estava agora possuído totalmente pelo Espírito de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas em seu Espírito, estava ali naquele corpo. Então, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, qual foi a resposta? Eu estou com você, meu filho, aqui dentro desse corpo, você só está vendo o corpo, mas eu, o Deus Criador do céu e da terra, aquele que disse lá, haja luz e tudo, estou aqui dentro desse corpo, você não está me vendo, mas eu estou aqui. Foi isso que Deus disse a ele. O Deus Pai estava ali, dentro do corpo do Filho, possuindo ele totalmente. Por isso que ele precisou ir para que o Espírito fosse liberado. Porque enquanto ele estava aqui, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, toda a concentração do Espírito de Deus está em mim. Mas quando eu for, esse Espírito que está em mim vai ficar com vocês. Porque quando eu sair dessa dimensão, eu vou entrar agora em um outro processo, de um corpo transformado. Aí, meu irmão, é outro culto, aí outro mistério. Mas entenda, o leproso não foi exigido dele que viesse para a escola dominical, que se batizasse, que se arrependesse, como se você, para receber uma cura de Deus, fosse parte do processo de você ser salvo. É isso que eu quero que você entenda. Meu irmão, mas está doente, bora orar ali pelo irmão. Mas ele só vive em pecado. Preste atenção. Misericórdia de Deus era exercida, irmãos, para quem prestava e para quem não prestava. Para quem ia seguir ele e para quem não ia seguir. Vão lá, se mostre lá para o sacerdote. Ele foi, porque é rico, misericórdia, tem demais. Vai lá. Chegaram no meio do caminho, a Bíblia diz, se deram conta que estavam curados. E voltaram louvando a Deus em voz alta. Agora, meu irmão, quando eles iam, que foram purificados, a Bíblia diz que só um deles voltou.
Só um. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Um só de 10. E esse ainda era samaritano. Olha aí, Colosso, você que gosta de samaritano. Esse aqui eu não sei se vendia gengibre não, mas quem estava aqui na quarta-feira no culto já deve estar comprando todo o ônibus aí. Colosso, que o homem chega para vender o gengibre, começa na boa, né? Mas se não comprar, você começa a palpar a cintura. Esse ônibus que você pega é atribulado, viu, Colosso? Vou orar mais por você, meu filho. Eu nunca vi essa técnica de vender gengibre não, mas é violento. Porque quando era do mundo eu matava, e aí disse que deu 2 batidas assim na cintura. Colosso chamou a menina do lado, é melhor comprar logo o gengibre aí, que o homem se desvia. Não sei o que é que ele está carregando aí. Aí que ele se desvia, né? Homem, a matar um bocado. Ei, Colosso abençoado. Mas voltou um, irmãos. Quando Jesus tem agora com esse um que voltou, Jesus disse a ele: levante-se e vá, porque a sua fé lhe salvou. Entenda, 10 foram objetos da misericórdia. 10. Um manifestou louvores a Deus, ou seja, ele manifestou fé. Ele entendeu porque ele foi curado. Os outros não. Foi curado por quê? Porque Deus tem a obrigação de me curar e foi embora. É isso aí, Deus tem a obrigação mesmo de me curar, foram embora. Um voltou para oferecer sacrifício de louvores a Deus. Ele já voltou louvando a Deus, porque ele reconheceu a misericórdia de Deus sobre a vida dele, sem ele se merecer. Foi por isso que quando ele voltou, a Bíblia diz que ele já se prostrou. Prostrar é adorar. Ele entendeu, fui objeto da misericórdia de Deus. Deus foi tão bom comigo que eu tenho que voltar para agradecer, para louvar e para adorar. Por quê? Porque ele creu. Porque ele creu. E onde foi que ele creu? Jesus que disse: pode ir, porque agora a sua fé salvou. Pela sua atitude que você tomou depois da misericórdia, é que você vai ser salvo. Não é porque você foi objeto da misericórdia de Deus. Eu posso fazer campanha de cura, campanha de tudo que você quiser, vai manifestar a misericórdia de Deus, mas a salvação não. O processo para a salvação, irmão, já começa em outro patamar. Por quê? Porque Tito 2,11 vai dizer assim, ó, preste atenção, porque a graça de Deus, não foi a misericórdia. Você entendeu todo o processo que eu li aqui no versículo que a gente leu em Efésios. Deus, que é rico em misericórdia, não foi isso? Você entendeu? Aí Jesus e veio, e a graça, pronto. Aqui ele já está dizendo, já resumindo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A gente leu Efésios capítulo 2, no verso 8 ele vai dizer assim, ó: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por que foi que o homem, o leproso foi salvo? Jesus disse que ele foi salvo por quê? Porque ele era leproso e foi curado? Porque ele creu que Jesus podia curar ele da lepra? Não foi só por isso não, porque todos os outros clamaram também. Me livre da lepra, vá, eu tenho compaixão. Não foi só por isso. Foi porque a fé dele fez ele compreender quem Jesus era. E ele voltou para adorar Jesus. Se prostrou, adorou, louvando a Deus. Jesus diz: agora você entendeu, a sua fé lhe salvou. Ele diz: a graça se manifestou de que forma? Salvadora. Porque a graça, irmãos, extinguiu a punibilidade que eu e você estávamos já sujeitos pelo pecado. O pecado já tinha arrasado a nossa vida. E o que é que a gente ia sofrer agora? Condenação. Deus manifestou agora a sua graça. Graça salvadora. Então a graça tem a ver com a salvar, pronto, a todos os homens. Deus mostrou, manifestou agora a sua graça. É como se você dissesse na nossa linguagem de hoje: Deus publicou uma lei sobre a graça e mostrou a sua lei a todos os homens. E do que depende para a gente ser salvo, ou seja, ser alcançado pela graça, pelo instituto da lei, da justiça de Deus.
a justiça de Deus que livra o homem da condenação do inferno. É pela fé. Eu tenho que crer nisso aí, nessa história. É só acreditar. É só isso. Não sabia não? Pensou que era outra coisa? Só que depois que você acredita nisso, você tem que manifestar as obras da sua fé. Você acredita que Jesus lhe curou, leproso? Acredito. E por que você não voltou para adorar? Você acredita que ele é vindo de Deus? Acredita. E por que você não foi lá falar com ele? Você voltou para a sua casa de onde você tinha sido expulso, de onde o pessoal tinha lhe mandado embora, e que se você voltasse, iam meter pedra na sua cabeça até você morrer. Você voltou para eles, não foi para Jesus. Então a fé não é só palavra. A fé sem obras, mas eu vou produzir agora obras que vão demonstrar a minha fé, para ser alcançado pelo objeto da graça de Deus. Embora o objeto da graça não depende de mim nem de você. Foi Deus, na sua misericórdia, que manifestou a sua. E por que ele manifestou a graça? Porque ele é misericordioso. Não depende de mim, não depende de você. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para que ele editasse essa lei da graça, dizendo que o pecador agora, se crê em Jesus, está livre da condenação do inferno. É só isso. Não é por obras. Você não vai fazer nada para que Deus manifeste a sua graça, porque ele já manifestou. Mas agora eu tenho que crer pela fé. Romanos 3, 23, 26 resume esse processo. Ele diz: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estão separados de Deus. Só que agora nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Está vendo que tudo tem a ver com a lei? Eu pequei e estava destituído da glória de Deus. E destituído da glória de Deus é o que, irmão? É o inferno. Qual é o pecado da condenação? A condenação é viver agora separado de Deus. Por quê? Mas Deus não é onipresente, pastor? Mas ele não é obrigado a estar onde ele não quer. Ele pode estar onde ele quiser, mas se ele não quiser estar, você vai obrigar porque ele é onipresente? Ele pode estar em todos os lugares, mas ele não vai estar onde ele não quer, porque senão ele também não seria onipotente. E o que é onipotente? É fazer o que ele quer. Simples assim. Não é isso? Eu posso não estar lá, senão não seria onipotente. É onipotente e onipresente. Agora, irmãos, ele diz: todos pecaram, está aí a condenação. E agora vem o quê? A lei do pecado, a lei da morte. Quem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Só que agora eu vou ser justificado gratuitamente por sua graça. Qual é o processo da graça? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele vai explicar o processo da graça, porque a graça veio para mim como instituto jurídico de libertação da minha pena do inferno, mas para Deus, ele teve que substituir alguém para pagar a pena no meu lugar, porque senão ele seria injusto, e Deus não pode ser injusto. O homem matou, roubou, estuprou, agora entra na igreja, levanta a mão e diz que é crente, ainda diz que vai para o céu. É assim que o mundo pensa. É assim ou não é? É. Aquele miserável, infeliz, estava uma torcida, irmão, organizada pela morte de Lázaro, não foi? Paulo compartilhou comigo uma visão terrível. Ele entrou numa casa, matou uma família. Depois a polícia matou ele. Como é que está essa reunião no inferno agora? Porque foi parar todo mundo, se aquela família não era uma família alcançada pela graça. Está todo mundo no mesmo lugar, e agora? Vai fazer o quê? Se ele não pode se matar mais, né, Lucas? Não pode mais. Agora ele vai ter que enfrentar, meu irmão, o juízo eterno, as consequências dos seus pecados. E as testemunhas estão lá, chegaram tem pouco tempo, para dizer tudo o que ele fez. Os homens não vão saber tudo o que ele fez. Tem muita coisa aqui que a gente não sabe, mas se as testemunhas, os mortos estão lá, que ele matou do jeito que ele matou, o que ele fez. Mas estava uma torcida organizada pela morte de Lázaro, não foi? Eu fui dizer aqui que estavam procurando Lázaro, não sei se a igreja orou, no outro dia mataram Lázaro. Vou pedir, a oração aqui nessa igreja é forte, mas não foi isso aqui não. Ninguém orou não, viu? Aqui eu sei que a igreja não estava nisso aí não.
Mas entenda, irmãos, se Jesus dissesse, e fosse assim como o mundo pensa, irmão, Deus seria injusto. Como é que o homem vem para a terra? Eu digo por mim, como é que o homem vem para a terra? Pega a mulher, estupra, bate, tortura, mutila, depois mata, aí vem e diz, eu aceito Jesus, e aí vai para o céu. E o que ele fez? E aquela dor e aquele sofrimento que ele causou vai ficar de graça? Aí, meu irmão, Deus, na minha visão, Deus tinha que dar pelo menos um castigo a ele, não tinha não? Tinha que dar pelo menos umas porradas nele para ele aprender. Eu estou falando a verdade, irmão, é isso que a gente pensa mesmo. É isso que a gente pensa, a justiça a gente pensa isso, ele tem que sofrer e pagar pelo pecado dele. E como é que ele vai para o céu agora sem sofrer? Como é que ele vai para o céu agora sem apanhar? Deus está sendo justo? Ele já lhe disse. A redenção que há em Cristo, preste atenção. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Quando fala pelo seu sangue, irmãos, entenda, é a forma de morte que ele teve. Foi pelo seu sangue, pela sua dor, pelo seu sofrimento, demonstrando a sua justiça. Graça tem a ver com o quê? Justiça. Eu estava pecador, destituído da glória de Deus, e agora, para mim, eu posso ser justificado gratuitamente pela sua graça. Mas, para que isso acontecesse, ele teve que manifestar Cristo Jesus e oferecer Cristo como sacrifício para propiciação do meu pecado, mediante a fé, pelo sangue dele, demonstrando a sua justiça. Preste atenção. O final do versículo 26 diz, a fim de ser justo, porque eu lhe disse que Deus não é injusto, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Escute uma coisa, quando Jesus começa o seu ministério, preste atenção, ele começou o ministério, a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga, antes dele ir para o deserto ser tentado pelo diabo, abriu o livro do profeta Isaías, não foi isso? Foi o que ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. O que é que Jesus estava dizendo? Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e para eu cumprir essa missão, o Espírito do Senhor está sobre... Para onde foi que o Espírito de Deus levou ele no final da sua trajetória na terra? Como terminou a história do Messias na terra? Aonde ele tinha que terminar a sua história? Na cruz. A Bíblia diz que Jesus ele andou no meio do povo e ainda não tinha chegado a sua... Por que foi, irmãos, que naquela última hora, não sei se você já observou isso, mas surge um ódio no coração das pessoas por ele que é inexplicável. As pessoas não queriam só bater nele, mas queriam bater com requinte de crueldade. Irmãos, naquele momento, eu quero que você entenda o que é o sacrifício de Cristo. Você está diante da mesa do Senhor. Você já entendeu a misericórdia de Deus, você já entendeu o amor de Deus. Você já entendeu que os milagres que Deus manifesta é uma expressão da sua bondade, do seu amor pelo miserável, pelo pecador, por quem não presta, por quem presta, que Ele é rico. Mas você agora está entendendo a graça. A graça é a libertação da punição que eu e você ia receber. Mas Deus, para não ser injusto, Ele liberou você do seu pecado, liberou você da sua punição, mas alguém teve que morrer no seu lugar. O pecado da humanidade caiu sobre Ele. Quando as pessoas olhavam para Cristo agora, Ele substituiu o lugar do pior assassino que já pisou na terra. Ele já substituiu o lugar do pai que abusou dos filhos. Ele substituiu o lugar do homem que chegava em casa bêbado
Como foi dito aqui na sexta-feira, quem estava aqui ouviu aquele homem dizer que ele caiu no mundo da droga, caiu na marginalidade, pelo ódio que desenvolveu no coração dele, porque o pai dele chegava bêbado em casa e batia nas crianças e batia na mãe dele sem ninguém ter feito nada. Cresceu com ódio, com 12 anos ele começou a se envolver com gente ruim, porque ele tinha um ódio dentro do coração dele, que ele precisava dar vazão em algum lugar. Jesus morreu pelo pai dele. Jesus morreu pelo estuprador, Jesus morreu pelo marginal, Jesus morreu pelo homicida. Jesus morreu por todos aqueles que praticaram as piores coisas nesse mundo. É por isso, irmãos, quando ele recebeu a carga espiritual desse pecado, as pessoas que estavam ao redor dele estavam com ódio dele. Se elas pudessem, elas arrancavam ele vivo ali. Elas começaram a zombar dele, a bater nele, a cuspir nele. Porque ele não estava ali sendo aquele Jesus bonzinho que você viu na história. Ele não era agora só Jesus, o Filho de Deus, mas agora ele era Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi dado por Deus para morrer no seu lugar. Para morrer no lugar daquela pessoa que você acha que não merece perdão. Todo ódio que você pode sentir no coração por alguém, se você tivesse ali naquele dia, você ia descontar tudo em Jesus, porque ele foi colocado por Deus exatamente ali para isso. Você quer bater na pessoa que lhe ofendeu? Bata em mim, pode bater. O que é que você quer fazer com essa pessoa? Eu queria matar com todo requinte de crueldade. Eu estou aqui, pode me matar. Foi assim que ele se ofereceu. Com ele você não vai fazer nada, mas todo o ódio que você tem pela vida dele, pode descontar em mim que eu vou aguentar. Até a última gota de sangue. Ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, foi zombado, foi pendurado nu no madeiro. Porque todo ódio que você pode ter sobre uma pessoa foi descarregado tudo nele naquele dia. Quando o pecado caiu sobre ele, nem Deus pôde ficar perto dele, porque Deus não tem parte com o pecado. Ele recebeu a carga do pecado da humanidade, olhou para o céu e ele viu que agora ele estava só. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Sofrendo naquela cruz, não foi só para cumprir um propósito, irmãos, não era só para cumprir um protocolo, mas tinha que apanhar, tinha que sofrer, para que a graça se manifestasse, para que Deus pudesse dizer: agora eu posso absorver um condenado, sem que o condenado pague a sua pena, porque alguém pagou a pena no lugar dele, alguém sofreu no lugar dele, alguém derramou até a última gota de sangue por ele. É por isso que quando você está em aliança com Cristo, Ele lhe orienta, Ele diz: você tem que perdoar agora quem lhe ofendeu, porque o castigo daquela pessoa também eu já levei, assim como eu levei o seu. Como é que você quer que eu lhe perdoe, se você não quer que eu perdoe aquela pessoa? E se você quer que eu perdoe aquela pessoa, o primeiro a perdoar tem que ser você. Só eu que perdoo, você não perdoa? Você ainda está com ódio da pessoa? Então os seus pecados eu também não vou poder levar. Se você entende e crê no Filho de Deus, e crê no sacrifício de Deus, e crê que Jesus levou naquela cruz o seu pecado, você tem que crer também que Ele levou o pecado de quem lhe ofendeu. E cabe a você perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem? É simples assim. É a fé. Quer crer no Filho de Deus? Manifeste a sua fé. Manifeste a sua crença. E toda vez que você sofrer algo, e que você olhar para alguém sendo exposto na televisão como aquele marginal perigoso, você vai olhar para essa mesa e você vai entender que no dia que Cristo morreu, as pessoas não estavam vendo Jesus, o Filho de Deus, mas estavam vendo aquele marginal. É por isso que ele apanhou. Foi por isso que ele sofreu, para carregar o meu, o seu pecado e o de quem quer que tenha feito qualquer atrocidade nessa terra. E um versículo que você está acostumado a ler,
Mas eu tenho certeza que se você guardar o que eu lhe disse hoje nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, você nunca mais vai ler esse versículo da mesma forma, porque ele explica a você o processo de como o amor de Deus e a sua misericórdia se transformou em graça. João 3,16. Porque Deus, o que foi que ele fez? O amor é a manifestação de quê? Misericórdia. Deus teve misericórdia do mundo. Ele amou o mundo. E agora, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. E o que é isso agora? A graça de Deus. Oh, glória a Deus.